Todo mundo concorda que nesse ponto da história é possível que Davy D. Jones tenha sido o Joy Boy original. Davy D. Jones, o pirata amaldiçoado que foi condenado por um demônio a viver no fundo dos mares ao lado de seu tesouro. A lenda, cuja memória espalhou a tradição de piratas apostarem tudo, sua tripulação, seu navio, seu orgulho, em nome da maior glória possível. Davy D. Jones, o homem cujo nome ainda ecoa através dos séculos. Poderia essa figura ser a mesma que Joy Boy? Nesse vídeo vamos buscar a resposta para isso e também levantar as incríveis implicações que isso teria na história de One Piece. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e o vídeo de hoje usa como base o conteúdo original da Joy Girl, cujo link vai estar aqui na descrição, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, no outro também e vem comigo para mais um vídeo. Simbora! Por que os outros reinos consideraram Joy Boy uma ameaça? Por que Joy Boy e seus descendentes, a linhagem Davy D, precisaram ser exterminados? Se formos além da superfície, talvez as respostas já estejam lá. Eu sei que a gente já falou aqui no canal um pouquinho dessa ideia de Davy Jones ser exatamente Joy Boy, tá? Mas chegou a hora de uma análise mais completa e aprofundada, porque as implicações disso podem ser enormes e unir tudo que pensamos sobre o mistério do século perdido. E para começar, a gente precisa entender por que isso pode ser verdade, por que Davy D. Jones pode, de fato, ser o lendário Joy Boy. Muitos fãs devem se lembrar de termos sido apresentados ao nome Davy Jones durante o arco de Long Ring Long Land, mas o que eu vou falar agora é bizarro. Davy Jones, na tradução oficial em inglês para Manga Plus, foi na verdade mencionado muito antes disso mesmo, lá na Vila Syrup. No capítulo 33, Butch afirma que os irmãos Nyaban enviaram muitos piratas para ir ver Davy Jones no fundo do mar. O que ele quer dizer aqui é que eles mataram vários piratas afundando seus navios. O importante aqui, e vale ressaltar antes que isso se espalhe como uma Morgan's Fake News, é que no original em japonês, eles dizem que mandaram muitos piratas para o fundo do mar, sem ter uma menção direta a Davy Jones. Por mim, tá? Faz muito mais sentido a gente se prender, se atentar nessa informação, mas não deixa de ser minimamente curioso ali, né? Não deixa de ser estranho pra caramba a plataforma oficial do mangá lançar uma tradução oficial do mangá na língua que ele mais vai ser lido com uma informação tão ilustre, né? Tão peculiar. De qualquer forma, Davy Jones foi oficialmente citado no capítulo 306, quando somos apresentados ao lendário e incrível Dave Back Fight, um jogo de piratas intenso, dito ter sido originado em Hatinosu, a Ilha dos Piratas, onde tripulantes apostavam até seus próprios companheiros e seu orgulho pirata. Qualquer um que não abrace o espírito do jogo é visto como um lixo à tradição pirata. A Robin explica que Davy Jones foi amaldiçoado por um demônio e agora vive no fundo do mar, possuindo todos os navios e tesouros que afundam em direção ao seu covil. Oda confirmou no SBS do volume 38 que sua versão do Davy Jones foi inspirada na lenda real de um pirata amaldiçoado por um demônio a viver no fundo do oceano, por roubar até mesmo os tesouros de seus próprios companheiros. Então o ponto aqui é o seguinte: a ideia é que Davy D. Jones foi amaldiçoado por um demônio imediatamente acende um alerta. Enquanto os fantásticos dragões celestiais se chamam de deuses governando a terra sagrada, as representações de Imu-sama dos Gorosei sugerem que eles são muito mais próximos de entidades demoníacas do que de entidades divinas. As próprias formas zoomíticas dos Gorosei são inspiradas em demônios e yokais da mitologia oriental. E Imu parece ser capaz de se transformar em algo verdadeiramente demoníaco, irmão. Essa forma dele possuindo a Gunko com o rabo de seta e um tridente na mão deixa claro que tem uma inspiração ali no sinteco gelado, no mochila de criança, no capeta, no demônio. Então quando ouvimos que Davy Jones foi amaldiçoado por um demônio para viver eternamente no fundo do mar, é difícil não interpretar isso como
Dave Jones foi enviado ao fundo do oceano por Imu-sama, ou em outras palavras, Imu matou Dave Jones. Eu já apresentei essa ideia há muito tempo aqui no canal e não importa quanto tempo passe até que se prove o contrário, eu realmente acho que ela faz muito sentido e cada vez mais vai fazendo sentido. Ok, então a gente estabeleceu aqui que Dave D. Jones foi altamente punido por Imu-sama, mas quem Imu odiaria tanto a ponto de condenar dessa forma? Bom, provavelmente muita gente do século perdido, mas, acima de todos, um homem conhecido como Joy Boy. Detalhe, tá? Em um vídeo que eu falei de Dave Jones ser punido por Imu, eu comento da possibilidade também dele ser de alguma forma ali Zunisha, né? Fadado a andar eternamente pelos mares. Parece que tem uma similaridade entre a punição sofrida por Dave Jones e também do Zunisha. Ficar para sempre vagando no fundo do mar, ficar para sempre vagando em cima do mar. É uma relação bizarra e Zunisha é extremamente insano, precisa ser explicado. Sei que é uma hipótese fora da caixa, né, fora da curva, mas que dependendo de como Oda armar isso aí, né, funciona muito bem. Agora, se Dave Jones é a figura na qual piratas basearam a tradição do Dave Backfight, então quem mais poderia ter sido uma figura tão essencial à cultura pirata, senão o próprio Joy Boy, o primeiro pirata de todos os tempos? Faz sentido que o primeiro pirata tenha sido justamente aquele que inspirou os jogos e tradições dos piratas, né? E se Dave D. Jones realmente for Joy Boy, isso explicaria muita coisa e implicaria em outras bem legais. Ao invés de a gente ter um paralelo partindo de duas figuras diferentes, como Indra e Ashura, que se desenvolvem em Madara e Hashirama, Sasuke e Naruto, teremos um paralelo partindo de uma única figura, Dave D. Jones como Joy Boy, que desenvolve em Roger e Shebeck, então Luffy e Barba Negra. Isso é mais interessante ou menos interessante do que ser duas figuras distintas? Não, mas é interessante a gente pensar que Joy Boy, como por algum tempo pareceu, pode ser só um título, uma espécie de apelido, assim como por muitos Luffy é conhecido como Chapéu de Palha, Edward Newgate é conhecido como Barba Branca e Teach é conhecido como Barba Negra. Então assim, pode ser que seja só uma alcunha porque ele era um garoto feliz, um cara animado, então era Joy Boy. Ou pode ser que seja, na verdade, uma espécie de título bem definido mesmo, como por exemplo Goldie Roger, que era Rei dos Piratas. Então pode ser que Dave D. Jones fosse Joy Boy, aquele que vai trazer alegria para o mundo, não conseguiu e agora é a vez do Teach trazer alegria. Não, brincadeira, do Luffy. Então, se a ideia de Joy Boy for Dave Jones for verdadeira, isso poderia explicar por que Rox se declara um adorador dele perante a Imu, porque Joy Boy no passado foi a maior figura antagônica ao soberano desse mundo. Então, o Shebeck, da sua própria maneira, carrega a vontade de Joy Boy se antagonizando a Imu-sama. Isso soa como uma vontade herdada de guerreiros dispostos a seguir até o fim, confiando em sua visão, seus ideais e seu destino. E pode ser essa a razão pela qual o clã Dave D é tão amaldiçoado pelo governo mundial. Segundo os Dragões Celestiais, os Dave D são os mais odiados e temidos de todos, o reflexo de uma lavagem cerebral de séculos. Desde o nascimento, os Tenryubitos são basicamente ensinados a odiar o clã Dave D, e não faria sentido se eles fossem todos descendentes exatamente de Joy Boy, o homem que quase os derrotou, que batalhou ali, que certamente durante o século perdido foi visto como o grande vilão por Imu-sama e toda a aliança dos 20 reinos. O pior clã de todos, o clã mais amaldiçoado de todos, viria exatamente do homem que foi o mais amaldiçoado de todos, o pior de todos, no caso, Joy Boy. Curiosamente, os Dragões Celestiais ainda reagem com fúria ao ouvir o nome Dave D, mesmo que o governo mundial tente apagar toda a menção a ele. Rox diz no capítulo 1159 que o governo mundial tenta há séculos esconder o nome Dave D, forçando seus descendentes a viverem nas sombras. E é revelado nesse mesmo capítulo que o clã Dave D foi dado como perdido há 800 anos, o mesmo período do fim do século perdido e também da queda de Joy Boy. Depois de sua derrota, sua família caiu junto. Nesse ponto, a ideia de que Dave D. Jones possa ser Joy Boy fica muito mais forte, né? Mas e você?
Concorda? Eu particularmente estava um pouco cético com essa ideia, mas cara, estudando mais, pesquisando mais, a gente chega a pontos bem interessantes que foram levantados durante o vídeo e mostram que sim, tá? Existe uma probabilidade, que eu diria até ser boa, de Joy Boy ser de fato Davy Jones. E tem aquele detalhe também, né? Nosso canalha, nosso querido amigo canalha, senhor Eiichiro Oda Sensei, meteu um doidão da família Dave D com um chapéu de palha no meio de God Valley sem motivo. Tinha que ser exatamente um chapéu de palha, não poderia ser um bucket hat. Tinha que ser um chapéu de palha. Enfim, ideia bem legal, tá? Eu acho que até aqui se construiu uma base maneira, sólida, fundamentada para acreditar nisso. Mas agora, vamos falar das implicações disso na história e também ir para a conclusão do vídeo, que eu tenho particularmente um headcanon diferente do que eu vou apresentar aqui. Porém, todavia, contudo e entretanto, não é só porque eu tenho uma ideia favorita que eu não vou falar de outra possibilidade e sair descartando tudo, né? Então, vamos dar sequência. Bom, provavelmente a essa altura você já está convencido de que Davy D. Jones é Joy Boy, ou pelo menos não descartado completamente a possibilidade. E agora vamos explorar as implicações disso. Joy Boy seria então uma das figuras centrais, talvez a figura central da família Dave D, uma linhagem que também gerou pessoas como Rox e Teach, o que pode indicar que Joy Boy não era exatamente um herói ou um salvador, mas sim alguém selvagem, imprevisível e perigoso. Ou pelo menos foi como a lenda foi se desenvolvendo. Lembra do que o Rayleigh disse para os Chapéus de Palha lá em Sabaody? Que quando eles encontrassem o One Piece teriam que decidir por si mesmo o que era certo e errado. Basicamente que a jornada e a maneira deles de interpretar tudo daria a eles a visão, né, do que é a verdade. E é interessante a gente ver que o próprio Vegapunk não conseguiu determinar se Joy Boy era bom ou mal, se suas ações na Guerra do Século Perdido foram justas ou não. Tudo isso aponta para que Joy Boy não era exatamente um santo, né, mas que também não era um grande vilão. O que, graças a Deus e ao Oda, torna o cenário do Século Perdido e toda a estrutura do passado de One Piece muito mais interessante. Um mergulho ali em tons de cinza. Sabemos que Nika é o deus da libertação, mas também da destruição. Tem gente que o vê como uma figura punitiva e outros como uma divindade salvadora. Joy Boy, ou Davy D. Jones, provavelmente refletia essa mesma dualidade, o que levanta questões fascinantes sobre o verdadeiro motivo da Guerra do Século Perdido. Foi Joy Boy, como Rox e Barba Negra, ambicioso e brutal em busca de poder? Ou foram Rox e Teach moldados por gerações de perseguição, trauma e ódio herdado ao clã Dave D? Uma coisa que parece certa é que Joy Boy foi o primeiro usuário a despertar a fruta de Nika. Sabemos também, pelo flashback de Elbaf, que Rox estava atrás de duas frutas específicas, uma delas provavelmente sendo a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. No capítulo 1156, ele diz que uma dessas frutas está em Elbaf, e sabemos que há uma fruta lendária passada de geração em geração pela família real dos gigantes, que se encaixa bem com ser a Gomu no Mi. Então é possível que ele queria essa fruta, né, por ter esse segredo dela sendo passado de geração em geração através de sua família, porque seu antepassado, o Davy D. Jones, a comeu e despertou. Bom, a gente já tirou algumas conclusões interessantes nesse vídeo e agora tem uma parte que é o fechamento que eu não concordo muito, né? Como eu já disse, o meu pensamento diverge aqui porque a gente vai falar sobre o Reino Antigo. E eu gosto muito da minha teoria de que Impel Down era Empire Dawn. Se não conhece, cara, dá uma conferida que você vai gostar, beleza? Agora, vamos voltar aqui para essa teoria. Se Davy D. Jones é Joy Boy, isso pode justificar que o Reino Antigo é, na verdade, Ratinusso. A Ilha dos Piratas seria, então, o berço do primeiro pirata do mundo. Ratinusso é conhecido como Ilha dos Piratas, mas, curiosamente, antes de Rox, ela não parecia ser povoada por tantos piratas assim. No capítulo 1155, dizem apenas que ela é cheia de exilados e criminosos, sem especificar que são piratas. O Oda poderia muito bem ter dito isso diretamente. Parece que antes era uma ilha de pessoas comuns, talvez refugiadas, o que torna o nome Ilha Pirata curioso.
E aí vem a lembrança do Professor Clover em Ohara, né? Ele foi morto justamente antes de revelar o nome do Reino Antigo. E por que o governo se importaria tanto com o nome a menos que ele fosse algo reconhecível? Se Clover revelasse um nome completamente esquecido, ninguém reagiria assim. A única explicação é que o nome do Reino Antigo é algo familiar, algo que ainda existe no mundo atual. E que sua revelação, irmão, explodiria a cabeça de muita gente. E esse nome, dentro aqui da teoria, pode ser Ratinosso, a Ilha dos Piratas. E para completar, descobrimos recentemente um grande depósito de ouro em Ratinosso. Isso pode ser mais uma pista. Talvez esse ouro seja um resquício dos tesouros do Reino Antigo. Afinal, quais outras ilhas foram diretamente associadas ao ouro? Shandora, a Cidade do Ouro, e Wano, conhecido antigamente como o País do Ouro. E qual é a similaridade entre os dois? Ambos eram aliados de Joy Boy no passado. Então faz algum sentido que Ratinosso tenha a mesma origem. E embora o Barba Negra possa ter escolhido a ilha através do laço com o seu pai Shebek, talvez ele saiba muito mais do que isso. Talvez ele conheça que tenha segredos do Reino Antigo escondidos ali. Eu não sou o maior fã dessa parte final do vídeo do Reino Perdido ser Ratinosso, mas, galera, Joy Boy ser Dave D. Jones é uma possibilidade muito interessante que está sendo amplamente debatida, mas eu quis trazer um vídeo só sobre isso para fomentar ainda mais essa discussão com pontos que indicam Joy Boy era Dave D. Jones. Por isso, eu peço para você aí deixar um comentário com a sua opinião e também deixar aquele like que ajuda pra caramba e se inscrever no canal se ainda não faz parte dessa tripulação, beleza? Se você me acompanhou até aqui, meu querido, muitíssimo obrigado e eu quero que você comente aí embaixo, ó, Dave D. Bug, só pra eu saber que você chegou até esse momento, beleza? Tamo junto, meus queridos, muito obrigado e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera, valeu!